Fala família, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo mais um vídeo desse canal. É um prazer recebê-los aqui novamente de volta. Vamos dar sequência ao nosso estudo, tá? Do artigo 1829, a gente parou no inciso 1º, tá? Com aqueles diversos vídeos, foram 5 ou 6 partes. Ainda fiz um vídeo sobre exemplos dados para vocês diante da tamanha relevância daquele inciso 1º, que tratava a respeito da sucessão do cônjuge ou do companheiro com os descendentes. E ali realmente ficava uma coisa um pouco embolada, porque o artigo ele já é um pouco ruim de você fazer a leitura, então eu tive que destrinchar o artigo para vocês, e porque também existe uma forte influência do direito de família aqui no direito sucessório, porque a depender do regime de bens, a concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes muda, ou ela vai incidir, ou ela não vai incidir, beleza? Só que agora a gente vai estudar o inciso 2, e eu já montei inclusive aqui a tabelinha para os senhores. Olha o quadro aqui, que chique, olha. Montei para vocês concorrência do cônjuge ou companheiro com os ascendentes do falecido. Concorrência do cônjuge ou companheiro com os ascendentes do falecido. Então a gente já está pressupondo que o falecido não deixou filhos, não deixou netos, não deixou nenhum descendente. Porque pela ordem do artigo 1829, a primeira classe a herdar, de acordo com a ordem de vocação hereditária, são os descendentes. Havendo descendentes, eu excluo os da classe mais remota, lembra? Os herdeiros mais próximos excluem os mais remotos. Então, se eu tenho herdeiro de primeira classe, eu excluiria os herdeiros de segunda, terceira e quarta classe. Tá? Então, se a gente está tratando de uma concorrência do cônjuge com os ascendentes, então pressupõe a não existência de descendente, nem de filho, nem de neto, nem de bisneto e por aí vai. Show de bola? Só que olha que interessante. Quando a gente fala, anota isso que é super importante. Quando a gente fala de sucessão de cônjuge ou companheiro com os ascendentes do falecido, existem algumas regras específicas aqui que vocês precisam ficar ligados. Por quê? Primeiro, o regime de bens do casamento não afeta em nada aqui. Não afeta em nada aqui. Literalmente não afeta em nada. Então, primeiro, o cônjuge ou companheiro, quando concorrer com o ascendente, ele sempre vai herdar, pô. Ele sempre vai herdar. Sempre vai haver essa concorrência. Sempre. Sempre. Na concorrência com os descendentes, poderia ou não concorrer a depender do regime de bens. Então, essas duas dicas, uma leva a outra. A concorrência com os ascendentes grave, pouco importa o regime de bens. E justamente por pouco importar o regime de bens, se o cara é casado na comunhão universal, parcial, separação obrigatória, separação convencional, enfim, ele concorre. Então, independe do regime de bens e, obrigatoriamente, a concorrência do cônjuge e do companheiro com os ascendentes, ela sempre vai acontecer. Agora, o que vocês precisam ficar atentos é o seguinte, aqui é um pouco diferente quando a gente faz sucessão com os descendentes. Por quê? Preste atenção. Primeiro de tudo, o código diz o seguinte, sempre que o cônjuge ou o companheiro concorrer com os pais do falecido, essa concorrência ela se dá por cabeça. Então, se eu tenho o cônjuge mais o pai mais a mãe, eu divido a herança em 1/3 para cada um. 1/3 para cada um. Ah, e se o cônjuge estiver concorrendo só com o pai? Cônjuge e o pai. Ou o cônjuge e a mãe. Aí é metade da herança para cada um, porque eu só tenho 2 pessoas. Beleza? Essa é a primeira regra. Concorrendo com pai ou mãe, divide por cabeça. São 3, 1/3 para cada um. Ah, não, são 2 só, porque o pai ou a mãe morreu. Então, metade para cada um. Show de bola? Agora, olha que interessante. E se a gente considerar aqui que o pai é pré-morto? O pai faleceu ali, risquei a figura do pai. E se o pai for pré-morto, como é que funciona a herança aqui? Será que a herança vai ser dividida entre o cônjuge, a mãe sobrevivente e esses avós paternos aqui? Pessoal, não. Inclusive, já anota. Esse possível direito de representação não existe. O direito de representação só existe na linha descendente e, excepcionalmente, na linha colateral em relação aos filhos dos irmãos, que são os nossos sobrinhos.
e o código é taxativo. Não existe, jamais, representação na linha ascendente. Nesse caso, embora o pai seja pré-morto, os avós paternos não vão herdar por representação. Fica tudo para a mãe em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Beleza? Havendo pai pré-morto, os avós paternos não concorrem com o outro genitor, no caso a mãe sobreviva, e o cônjuge. Beleza? Fica ainda assim a herança dividida. Metade para o cônjuge e metade para a mãe sobreviva. Beleza? Agora olha que interessante. E se, deixa eu apagar aqui. E se tanto o pai quanto a mãe forem pré-mortos? Ou seja, quando eu morri, o meu pai já era falecido e a minha mãe já era falecida. Logo, eu ainda tenho aqui a concorrência do cônjuge com os meus ascendentes, mas não mais ascendentes de primeiro grau, pai e mãe, mas sim ascendentes de segundo grau, os meus avós paternos e maternos. Como é que funciona? Aqui que vocês precisam prestar atenção e que muita gente erra. Diferente da concorrência do cônjuge com os ascendentes de primeiro grau, pai e mãe, a concorrência com os ascendentes de segundo grau não se dá por cabeça. Não se dá. Então, você vai errar se entender que a herança vai ser dividida aqui em um quinto. Um quinto para esse, um quinto para esse, um quinto para esse, um quinto para esse e um quinto para o cônjuge. Não, não é assim que é feita a distribuição da herança. Beleza, pessoal? Como é que é feito, então? Vem aqui comigo. Ó. Se eu tenho uma linha paterna e uma linha materna, eu preciso, e aí o código vai dizer para a gente, assegurar 50% da herança para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E os outros 50% serão divididos metade para a linha paterna e metade para a linha materna. Então, essa linha paterna aqui vai receber 50%. Minto, perdão. Volta. 50% para o cônjuge, 50% para o cônjuge e os outros 50% vão ser divididos entre as linhas. Portanto, 25% para a linha paterna e 25% para a linha materna. Se na linha paterna eu tenho avô e avó, esses 25% vão ser divididos por 2. 12,5% para o avô, 12,5% para a avó. Se na linha materna eu também tenho avô materno e avó paterna, avó materna viva, esses 25% serão divididos por 2. 12,5%, 12,5%. Beleza? É assim que funciona. Ah, Vitor, vamos supor que essa avó materna também esteja morta. Nada muda. Na linha paterna, os dois avós estão vivos, então esse percentual de 25 vai ser dividido por 2. Vai ser dividido por 2. E esse percentual de 25%, que seria dividido por 2, vai tudo para esse avô materno que está vivo, porque a avó materna está morta. Então eu divido metade para a linha paterna e metade para a linha materna. Se na linha materna só tem um avô vivo, é ele que vai receber todo o percentual. Beleza? Então, olha aqui, ó. Vou apagar e vou dar mais um exemplo para vocês. Ó. É isso que eu quero que vocês entendam. Está concorrendo com ascendente de primeiro grau, então eu divido por cabeça. Está concorrendo com ascendentes de segundo grau, já é diferente. Eu reservo metade para o cônjuge e a outra metade eu divido por linhas. Metade para a linha paterna, 25%, e metade para a linha materna, 25%. Beleza, pessoal? Agora, olha que interessante. Na verdade, eu acho que eu vou gravar até um vídeo específico sobre isso, que é como acontece a sucessão por ascendente, né, na concorrência do cônjuge ou do companheiro com ascendente, quando há multiparentalidade.
Quando há multiparentalidade, como é que ocorre? O que é multiparentalidade, pessoal? É quando a pessoa ela tem mais de um pai, mais de uma mãe, ou mais de um pai e mais de uma mãe. Beleza? Um pai e duas mães, uma mãe e dois pais e duas mães. Beleza? Isso que é multiparentalidade. Já foi reconhecida pelo STF, só que não tinha na legislação nada a respeito disso. Era uma confusão terrível como que se daria a sucessão no caso de multiparentalidade. Para nossa sorte, houve, para quem acompanhou aí, a 9ª Jornada de Direito Civil e foram aprovados diversos enunciados. Dentre eles, eu gostaria de destacar para os senhores esse aqui, ó. A expressão diversidade de linha, constante no parágrafo 2º do artigo 1836, não deve mais ser restrita à linha paterna e à linha materna, devendo ser compreendidas como linhas ascendentes. Até porque entendeu-se que essa questão de linha paterna e linha materna seria até uma discriminação. Porque eu posso ter, por exemplo, um casal homoafetivo, em que eu não tenho linha paterna, eu só tenho linha materna. E como vai ser feita essa divisão? Ou, nos casos de multiparentalidade, eu tenho 2 pais e 2 mães. Ou 2 pais e uma mãe. Se é dividido por linha paterna e materna, então uma parte ia só para os pais da mãe, por ser linha materna, né? E a outra metade ia ter que ser dividido entre o pai biológico e o pai socioafetivo. Ficaria algo um pouco complicado, porque eu estaria fazendo discriminações aqui quanto ao pai, a linha materna e a linha paterna. Hoje isso mudou. Hoje a gente considera linhas ascendentes. Então, se eu tenho mãe biológica, mãe socioafetiva, pai biológico e pai socioafetivo, quantas linhas ascendentes eu tenho aqui? 4. 4. Então, metade eu reservo para o cônjuge. Olha isso, hein? Metade da herança eu reservo para o cônjuge e a outra metade eu divido por 4 linhas. Literalmente é assim que funciona, mas isso eu vou deixar para a próxima aula para explicar com vocês com mais calma, desenhando no quadro essa situação. Beleza, pessoal? Não deixe de me seguir aqui no YouTube. Me segue lá no Instagram, @vh.rugani, que a gente vai sempre, de forma periódica, publicar vídeos sobre divórcios, sobre inventários. Beleza, pessoal? Foi um prazer tê-los aqui e até a próxima aula, hein? Vamos que vamos!